Muito bem, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Eu sou Caliel Conrado e a partir desse instante levo até você, amigo que está com seu computador, seu tablet, seu celular, conectado no nosso site, o diariodosertão.com.br/TV. Nesse exato momento começa o seu programa Interview e levo até você a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas figuras ilustres aqui da nossa cidade, da nossa amada Cajazeiras. E hoje, para finalizarmos o Interview da semana, temos o prazer e a honra de receber o nosso amigo Constantino Cartacho, ou mais conhecido como Tantino Cartacho, hoje, nesse dia 27 de julho de 2013, coincidentemente, o dia do escritor, recebendo o escritor e poeta Tantino Cartacho. Boa noite, meu querido, é um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios do programa Interview da TV Diário do Sertão. O prazer, Conrado, é todo meu de estar aqui, aceito o convite, accedi e venho aqui. E para mim foi uma satisfação imensa quanto a esse movimento em Cajazeiras. Vocês estão aqui levando o nome de Cajazeiras a muitas pragas distantes. E eu serei um dos viajantes que estarei também acompanhado por você, ou sentado, ou em pé, ou vivendo. Muito bem, por falar em viagem, eu quero convidar você a fazer uma viagem no passado e conhecermos um pouco da sua história. Tá bom, para mim é um prazer. Constantino, posso chamar de Tantino? Pode chamar de Tantino, melhor ainda. Tantino, você nasceu em Cajazeiras? Eu nasci aqui em Cajazeiras no dia 5 de julho 5 de 1933, quase no começo do século passado. Mas está com força e vigor como se fosse de agora, né? Exato, completei 80 anos agora, no dia 5. Pai, para quem não conhece, o pai de Tantino Cartacho foi o grande poeta, escritor também, o Cristiano Cartacho, não é isso? E a minha mãe era Isabel Salles Cartacho, que era a musa do velhinho. Muito bem. Família de quantos? Família de quantos? Quanto? Quantos irmãos? Nós éramos 12 irmãos. 12 irmãos? 12 irmãos, 6 homens e 6 mulheres. Filho de Cristiano Cartacho e Isabel Salles Cartacho. E por sinal, de 2 em 2 anos, nós nos encontramos em algumas cidades aqui do Nordeste. Pela 10ª vez, nós vamos nos encontrar o ano vindouro aqui em Cajazeiras. Já estivemos em Salvador, tivemos em Pernambuco, tivemos em Fortaleza, Natal, e isso é uma união que nós fazemos dos descendentes de Cristiano e de Isabel. Os filhos todos se reúnem, os 12, que são considerados como G12, morreram 4, 2 casais. E desses 2 casais que morreram, nós trazemos a lembrança sempre dessas reuniões, ficaram 8. E dos 8, eu já tenho 70 anos, mais novo do que eu, só tem Fra Salles, com 74 anos. E os outros 6, de 80 para lá. Muito bem. Aí, aonde foi a infância de Tantino aqui? A infância de Constantino Cartacho, Tantino, como é mais conhecido, foi aqui em Cajazeiras. Eu nasci aqui, vivi aqui e de garoto comecei logo a trabalhar, ajudando em casa, carregando o leite da fazenda, que era a fazenda da prensa. E eu vinha com... Vocês residiam na zona rural de Cajazeiras? Não, eu não vivi na zona rural. Eu passava minhas férias, a satisfação que eu tinha era passar as férias na zona rural e achar que ia ser um grande vaqueiro. Que papai um dia perguntou, quando eu era garoto: ô Tantino, você cresceu, o que é que você vai ser? Eu era aquela influência de juntar o gado. Eu não juntava. O gado já vinha sozinho para o curral. Eu vinha montado, tangendo ou não, ele vinha. E naquele tempo passava um avião da Cruzeiro do Sul. Aí eu respondi para ele: papai, se eu não der para vaqueiro, eu vou ser piloto de avião. E ele dizia o quê? Ele sorria e dizia: vai estudar, meu filho, vai estudar. Aí eu comecei os estudos aqui em Cajazeiras e depois eu saí e fui para Salvador. Salvador. A sua rua de infância foi aonde? Foi onde? Aonde? Sim, sua rua de infância. Que você brincou, que você... onde eu brinquei muito aqui em Cajazeiras. Qual foi a rua? Aqui é a rua Barão do Rio Branco. Ali eu jogava muito futebol, brincava com os meninos. Eu pertencia ao Oratório Salesianos aqui, dos padres salesianos. E nessa história de futebol eu conheci quase o Nordeste todo. Joguei aqui no Atlético, joguei no Tabajara. Não, Tabajara, eu treinava mais no Tabajara, era garoto na época. Ah, Tantino foi jogador de futebol? Fui jogador de futebol, mas naquela época a gente não ganhava nada, era só o prazer de dizer, ganhei. E a satisfação imensa era essa. Aí joguei Atlético, joguei Ibis, joguei Botafogo, joguei Palmeiras, joguei vários desses times. Você lembra qual foi a primeira partida? Hein? Você lembra onde foi a primeira partida? A primeira partida foi no Colégio Salesiano Padre Rudinho, tinha 14 anos, eu era de menor.
era menor e tinha os médios e os maiores. E então achavam que eu tinha capacidade e eu já jogava. Levava pancada demais, porque eu era muito atrevido, sabe? Aí depois que fui crescendo, aí eu terminei enveredando pelo Nordeste. Joguei 4 intermunicipais pelo Ceará. Você jogava em qual posição? Era o camisa 10. Camisa 10? Eu acho que eu não sei se os times não prestavam, porque eu nunca fui reserva, né? Aí, então eu joguei 4 intermunicipais pelo Ceará, por Crateús, por Quixadá. Joguei também em Sergipe, em Capela. Joguei na Bahia. Eu saí conhecendo quase o Nordeste jogando futebol. Aí depois foi que eu achei que devia criar vergonha. Não só como estudante, mas abandonar o futebol. Que um dia, um técnico lá de Propiar me viu jogar e queria que eu ficasse lá. Então ele dizia, não, Tadinho, você fica aqui, eu garanto a você, dá estudo, dá tudo para você. Aí o técnico do time lá de Capela chegou e disse, não, ele é irmão do gerente lá de Capela, ele não vai não, e estuda em Salvador. Mas mesmo assim eu procurei meu irmão, ele disse, que vergonha, vai estudar, rapaz. Futebol não tem nada, não tem futuro para ninguém não. Resultado, aí eu fazia o científico. Naquela época existia o científico e o clássico. Era em 1950. Eu tinha 17 anos. E eu estava pensando em me enveredar pela engenharia. Quem seguisse o científico, então tinha esse direito de escolher. E quem fosse o clássico, então automaticamente passava para a área de direito. Hoje está tudo mudado, né? Hoje está tudo mudado. Mas eu não consegui ir até o fim, porque os meus irmãos já estavam no Banco do Brasil. Aí, então eu procurei, fui contratado, aí depois fiz o concurso. Em 55, vim para Crateús, Quixadá, e em 58 eu vim para aqui. Naquela época era diferente, porque existiam muitas matérias, e todas as matérias eram eliminatórias, inclusive francês e inglês. Na época era francês e inglês. Francês, todas as matérias eram eliminatórias, inclusive francês e inglês. Só passava quem era bom mesmo. É. Aí foi eu passei, não sei se eu era bom, mas passei, né? Até hoje, o jogador é tido como se fosse o ídolo de muita gente, principalmente os jogadores arrasam o coração da mulherada. Na época, Tantino arrasou o coração de muita gente quando era jogador? Rapaz, Mexeu no coração de muita gente? Eu tive muitas alegrias, também tive tristeza, né? Aqui em futebol sempre acontece isso. A minha maior alegria foi aqui em Cajazeiras. Existia um time comercial que naquela época nós tínhamos 4 times, todos filhos de Cajazeiras. Hoje é difícil fazer futebol, está profissionalizado, né? Então termina o jogo, entra na justiça e, desculpe, o problema cria um problema financeiro. E então eu jogava na época no Atlético. Eu fui um dos fundadores do Atlético em 1948. Eu tinha na época 15 anos, 14 para 15 anos. E então a rivalidade era muito grande, como hoje ainda existe essa rivalidade de Souza e Cajazeiras, né? Entre futebol. Resultado, o time de Souza estava jogando contra o Comercial de Cajazeiras, o Comercial de Souza. Mas o Comercial veio quase com a sociedade. Eu jogava Atlético. Cajazeiras estava perdendo, eu digo Cajazeiras porque era o Comercial de Cajazeiras, perdendo de 2-0. Faltava aproximadamente uns 14 minutos para terminar. Aí eu falei com a Ayrton, que ele já tinha sido técnico meu, eu digo, aí, deixa eu entrar. Ele disse, não, você não pode entrar não. Você é do Atlético, e é de um time não pode jogar no outro. Eu digo, rapaz, mas é contra a Souza, para ir perdendo contra a Souza. Aí eu fiquei naquela perreio, insisti tanto que ele deixou. E resultado, aí nós terminamos ganhando de 3-2. Os 2 primeiros gols foram meus, e o terceiro foi um rapaz que tinha muito aqui. Quem deu a bola para ele é um jogador com um nome espetacular, Jumenteiro. Jumenteiro? É. Aí passou para Montes. Ah. aí Montes fez o gol. Evoluiu no nome. Aí nós ganhamos de 3-2. Depois que eu estava já no Banco do Brasil, que eu, com 11 meses, eu fui nomeado. Mas voltando, antes do Banco do Brasil, quando eu perguntei a questão do futebol, todo jogador causa sensação no meio da mulherada. Na época, você arrasou muitos corações quando era jogador? Rapaz, eu não sei. Não, se arrasei, eu acho que não. Eu acho que não pelo seguinte, porque eu era um menino muito peralta, sabe? Era peralta demais. Inclusive, a irmã de Zé Crispim, Tidinha, Crispim Coelho, que era sobrinho do bispo, ela foi professora minha.
Por aí você vai ver, mais ou menos. E ela já tinha 90 e tantos anos, ia saindo da igreja, eu estava com o Zé Crispim. E ela sempre conversava com ela, tal, eu ia lá em casa, ia na casa dela, visitava, foi a minha primeira professora. Né? Eu, conversando com ela, conversando com o Zé Crispim, ela vinha chegando, ia saindo da igreja. Aí foi e me apresentou. Ô Tidinha, vem cá, Tidinha, eu vou lhe apresentar aqui um menino que foi aluno seu. Esse você se lembra dele. Aí quando ela chegou, ele disse, Tantino. Ah, quem foi professora de Tantino, não esquece dele nunca. Aprontou muito na aula? Aprontava demais. Do tipo, mas eu dava conta do recado. Dava conta do recado. Eu tinha esse vontade. Na Provérsia, quando fui para o Banco do Brasil, eu estudei muito, passei, fui para lá. E aqui em Cajazeiras... Você estudou no Colégio Salesiano Padre Julinho? Foi no Salesiano Padre Julinho. Depois foi que eu fui para o Leovigio de Figueira, em Salvador, fazer o científico lá. Mas aqui em Cajazeiras, a minha vida foi o seguinte, porque eu era meio desmantelado. O futebol, gostava de brincar, gostava disso, e estudo era meio atravessado e tal, e eu era meio peralta. Então, resultado, eu nunca deixei de ter meus namoros, ter minhas brincadeiras, eu era novo, né? Filho de Cristiano Cartacho, do poeta. Já era um pedigree, né? Era um pedigree. Mas as meninas não confiavam em mim, não. Não confiava? Não confiava, não. Você era danado demais? Não confiava de jeito nenhum. A única que confiou foi a Lita, a minha esposa. Estamos há 54 anos. De casados. E eu me sinto altamente satisfeito com isso. Que bom, que bênção, que bênção. Filho de um poeta, de um intelectual como Cristiano Cartacho, e você, Peralta, indo pela contramão. Ele pegou muito no seu pé, puxando Pegou tanto ele como a mamãe. E aí, como é que foi? Tanto ele como a mamãe. Vai estudar, menino? Estudar. Inclusive, é fácil, né? Pode contar, né? Claro, fica à vontade. Naquela época, em 1946, eu tinha 13 anos. E os padres estavam fazendo uma campanha para aqueles pais que tivessem muitos filhos, ceder um para ser padre. Padre Bartolomeu de Almeida era o conselheiro e o diretor do Colégio Salesiano era Padre Campelo. Papai era professor de lá. Foram lá em casa. Mamãe estava assim na máquina, estava costurando, papai de lado. Aí papai disse, Isabel, Padre Campelo veio aqui falar. Aí explicou. Que era para ceder um filho, tal, para ser padre. Quando ele terminou, para ceder um? Aí disse, leve Tantino. Aí o Padre Bartolomeu respondeu logo, esse passou da conta. Aí levaram o outro, Higino, que é escritor. Está em Fortaleza com 84 anos, ele tem livro publicado, é poeta também. E um abraço, Higino, para você, se você tiver algum dia assistido essa entrevista. Como foi essa sua ida para Salvador? Como foi esse rompimento com a família, com o Cajazeiras? Não, quando eu saí daqui, eu fui para Salvador porque o meu irmão José Rafael Cartacho era o mais velho, já era funcionário do Banco do Brasil, e então ele ficou para tomar conta de mim. Morava em Capela, em Sergipe, e então financiava meus estudos em Salvador. Como ele era do Banco do Brasil, eu tinha outro irmão também, Cristiano, que era do Banco do Brasil. Entrou Higino, do Banco do Brasil. Acabou lhe influenciando também a seguir mesmo. E tinha Fra Salles, que era do Banco do Nordeste. Aí Fra Salles foi professor em Salvador, foi diretor do estudo dele, foi isso e tudo, mas todo banco. Papai sempre dizia, eu não boto dinheiro do Banco do Brasil, mas investi botando os meninos. E foi uma satisfação muito grande. Melhor investimento, né? Naquela época, hoje não. O Banco do Brasil hoje, que me desculpe meus companheiros de banco, o banco hoje é um tamborete para um funcionário. Naquele tempo não. Era muito diferente, era um status. Como era Cristiano Cartacho? Cristiano Cartacho era, quando eu conheci mesmo, bem de perto, ele era calmo. Gostava muito de ler. A vida dele era sentada em uma cadeira, revendo todas as suas matérias. Passou a vida toda pensando em cultura. Ele estudava aqui em Cajazeiras. A sua primeira professora foi Mãe Nanã, que ele chamava de Mãe Nanã. Terminou o curso daqui e foi para Fortaleza, fazer o 2º grau. De lá, ele seguiu para fazer medicina e farmácia em Salvador. E depois seguiu para o Rio de Janeiro. Mas a dificuldade era muito grande naquela época para se estudar, porque o papai saía daqui a cavalo,
ou a Fortaleza ou até Recife. Os filhos dos escravos abrindo as estradas passavam um mês andando. Pegavam o navio e iam para o Rio. E então daí era muito mais fácil ele ir para outros locais que tinham um deslocamento muito mais fácil, do que voltar para Recife e vir a cavalo. Aqui. Mas o amor dele por Cajazeiro é muito grande, era muito grande. Ele, no tempo que ele estava lá no Rio de Janeiro, tinha 45 companheiros. E ele fez o perfil de todos em poesia. Quando nós fomos publicar o livro dele, 40 sonetos, e depois a musa quase toda, nós fomos do Rio de Janeiro e encontramos lá. Mas, infelizmente, houve uma coincidência muito grande do Rio de Janeiro com Cajazeiras. O que tinha no museu, tocaram fogo. Acabaram com tudo. Hoje Cajazeiras não tem museu, não tem nada, não tem mais história. Porque se você procurar saber quem foi, Manuel Lacerda, eu pergunto a você. Tinha um museu em Cajazeiras. Cajazeiras tinha um museu. Onde era esse museu? O museu era aí onde começou a primeira FAFIC, na rua Padre Rolim, onde era a Ação Católica. Sei. Depois ali morava, ali atrás era metade mais ou menos era que era de parte. E então ali era o Museu de Cajazeiras. O que tinha nesse museu? Tinha tudo. Quando eu garoto, há 70 anos atrás, eu entrava pelo museu prestando atenção, olhando, observando, e tinha muitas belezas, muitas belezas. Todas, o que era de indumentária ali, o Padre Rolim estava por lá. E de todos os outros, porque o Padre Rolim tinha irmão que era médico, irmão era advogado, e existiam lá. A cela que o Padre Rolim montava a cavalo, os estribos, que era tudo de metal. Muita coisa dessa foi perdida no incêndio? Ou... se foi, não foi pedido incêndio, não. Deram fim, como aqui no deram um fim. Eu falei incêndio lá, mas esse incêndio que eu falo foi o seguinte: desprezaram tudo e acabaram. Agora, para onde foi que ninguém sabe. Isso era, eu tinha mais ou menos meus 7 anos, 8 anos, em 1946. Verdade. Eu tinha 13 anos de idade. Eu achava bonito o museu. Era logo ali, na Padre Rolim, mesmo na parte côncava. Onde hoje é a Regional de Educação. Pois bem, naquela parte côncava, ali era a entrada do museu. Era o museu sei. Aquela fica lá na esquina, né? Da Diocese. Tinha as coisas demais, rapaz. Tinha muita coisa bonita lá dentro. Mas acabaram. Segundo falam, é que deram de presente. Outros dizem que acabou, foi embora. Ninguém sabe quem recebeu, ninguém sabe quem deu, mas o certo é que... Sumiu tudo. Tem poucas coisas, poucas relíquias hoje, Padre Rolim. Nada. Hoje só existe retrato. É verdade, é lamentável. Hoje só existe retrato, que retrato ninguém quer. É verdade. Uma cidade com histórico como é o nosso, 150 anos e não conseguiram reconstruir um museu. Eu considero isso uma verdadeira vergonha. É um crime, Isso é um crime contra a cultura, contra a história de Cajazeiras. Contra tudo. Porque não foi só Padre Rolim. Não, a história de Cajazeiras não é só o Padre Rolim. Tem tanta gente que acompanha assim por fora como se fosse uma corrida de animais. Os principais vão e os outros vão pelas laterais. E terminam vencendo os das laterais. Se porventura se fosse fazer um estudo perfeito, é porque não existe nada mais escrito. Hoje o que existe é um dizendo, citando, fulano de acordo com fulano, de acordo com fulano, de acordo com fulano. Aí é que surge a história. Mas o Padre Sobrou só a tradição oral. O Padre Rolim não foi só de Cajazeiras, não. O Padre Rolim saiu daqui de Cajazeiras, foi para o Ceará. O Padre Rolim saiu daqui, foi para o Rio Grande do Norte. Foi um peregrino. Mas sempre com o intuito de procurar induzir o pessoal à cultura e ficar ligado à terra, produzir. Você falou que o seu pai, de saudosa memória, Cristiano Cartacho, ele tinha um amor muito grande por Cajazeiras. Você acha que Cajazeiras conseguiu retribuir esse amor, essa devoção, esse sacrifício? Retribuiu. Porque ele hoje, a imagem dele em Cajazeiras é grande. Porque ele, quando terminou o curso, era filho de um boticário do Rio de Janeiro, em 1913, que esse ano, se for vivo, seria 100 anos de formatura, ele se dedicou ao magistério. Mas como ele tinha feito até o 4º ano de medicina, que era associado e já estava formando em farmácia, e o meu avô era boticário, e só tinha ele de homem como filho, e de mulher só tinha Cartuchinha, que era casada com Galdino Pires, o avô de Beto Pires. Pois bem, então ele
era considerado como se fosse o médico da cidade. Era o Dr. Cartachim. Quando houve aqui a construção de Boqueirão, em 1932, os médicos não queriam ir para lá, por causa da epidemia. Aí, então, resultado. Epidemia de quê? Não é uma epidemia, doença. A doença forte que deu, matava muita gente. E então, aí falaram com o papai que ele tinha a farmácia, para ele ir para lá. E ele foi, com um sobrinho e irmão de criação, que é Romeu Menando Cruz, que foi até político em São José de Piranhas, teve farmácia lá. É o avô de Romeu, que faz um programa de Alto Piranhas. Alto Piranhas, era o avô dele. E então o papai foi para lá. E como essa epidemia estava se alastrando pela região todinha, ele procurou levar a mamãe para o sítio. Em 1932. A minha irmã Joana, que era casada com o doutor Sabino, era bem novinha, de colo. Nós fomos para lá. Aí nós ficamos. Enquanto existia a possibilidade de erradicação da doença, ela se alastrando, nós ficamos lá. Aí eu nasci no sítio. Qual sítio? Sítio Prensa. Prensa. Eu sou meio imprensado. Desde o nascimento. Em 1933. Papai passava o tempo todo trabalhando nessa região, ele e mais 2 ou 3 médicos, o Otacílio Jurema e outros mais, doutor Barreira Cravo, que era do Ceará. E em 1935 nasceu uma irmã, Teca, a Tereza. Aí resultado, depois nós viemos para cá e ficamos, aqui eu fui crescendo, fui dando trabalho a meus pais, meus irmãos e meus amigos, e hoje estou satisfeito da vida. Entrei no Banco do Brasil, fiz concurso, como disse a você, em 58 eu vim para cá. Foram 3 décadas, não foi isso, do Banco do Brasil, de vida dedicada ao Banco do Brasil? Foi, 33 anos. Agora a trajetória foi... Nunca cheguei atrasado. Agora só saía fora de hora. Você passou por três cidades, né? 3 cidades, Crateús, Quixadá, em 58, 21 de junho de 1958 eu vim para cá. E aqui com 11 meses eu fui comissionado. Naquele tempo a comissão era feita assim um levantamento da capacidade dos funcionários e a direção geral era no Rio de Janeiro. Não existia Brasília nesse tempo não. Era o Rio de Janeiro, a direção geral. Rio de Janeiro. E então eu fui nomeado. Com 11 meses eu fui nomeado. E passei 29 anos e tanto comissionado do Banco do Brasil. Graças a isso, hoje, eu estou praticamente independente com todos os meus meninos, todos criados. São 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, todos formados. Genro e nora também formados. E os netos já estão se formando. Agora, em outubro, vai se formar um neto em medicina. E o ano vindouro tem mais 2 ou 3 netos. E eu assumi uma missão medonha perante eles. Eu digo, olha, vocês vão se formando e eu vou dar o presente a vocês. É o anel. O anel. Agora, num ano só tem 3. Já pensou? Eita, o gato. Vai uma satisfação. Vai ter que tirar o dedo da poupança. É dividindo mais o feijão e o arroz e dá certo. É verdade. Estamos conversando no programa Interview de hoje com Constantino Cartacho, ou mais carinhosamente como é chamado, Tantino Cartacho. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo no Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: Cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br, paraibaurgente.com.br, jornalismo de verdade. diamanteonline.com.br, agregando notícias a todo momento. Fique de olho nas novidades.
TV Diário do Sertão, a sua TV online. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado, a certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com um reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje tendo o prazer e a honra de conversar com Tantino Cartacho, poeta e escritor. Tantino, Banco do Brasil, 33 anos contando ao todo, eu acho. 33 anos, foi de 55 até 87. E a paixão por engenharia, como ficou? Não, eu deixei porque não existia condição do estudo mais. Porque naquele tempo no interior não existia científico, nem tudo, só existia na capital. Então a gente tinha que terminar o 3º ano, que era o 8º ano, né, para poder se credenciar a fazer os concursos. Eu já estava no banco, estava já de vida ganhando, então eu não pensava mais, os meus irmãos na frente, todos no banco, né. Então eu achei que ali eu estava vencido. Estava satisfeito. Satisfeito. Esse vencido não é entregue, é satisfeito, né, na vida, já com filhos, com tudo. Foi tudo muito bom. Para mim foi uma satisfação muito boa. E principalmente eu que trabalhei 29 anos como missionário no Banco do Brasil, em confiança da direção-geral, que era do Rio de Janeiro. Né? Fez muitas viagens. Na época nós éramos 13 funcionários apenas aqui em Cajazeiras. 13. Com gerente e subgerente e mais 11. Para dar de conta, para dar de conta 20, em tudo. Era 20? Não existia. Era 22 municípios, era isso? Eram 22 municípios que o banco supervisionava, né? Era aqui o Ceará todinho, essa região todinha, Catarina, tinha tudo para cá, por aqui. Era. Então, resultado. A agência sempre foi aqui, o Banco do Brasil? A agência sempre. Não, nesse canto aqui não. Ele começou ali naquela travessa aqui da entre Padre Rolim e a Avenida João Pessoa. Depois veio para a Juventus Carneiro. Em 1970 foi que veio, sabe, do começo da Juventus Carneiro, onde é ali mais ou menos logo vizinho. Ali, então você vai dessa Juventus Carneiro, pronto, vizinha a difusora Rádio Cajazeiras, aquele salão grande ali era o Banco do Brasil. Aí depois veio mais aqui à frente, onde era a Bulandeira de Joaquim Peba, Coronel Peba. Você não sabe nem o que é bulandeira, né? Não. Tá, não. Era onde ele fazia os beneficiamentos de algodão. Era. Bulandeira. Bulandeira, era os bulandeiras. E depois passou a ser um campo de futebol. Eu joguei muito futebol ali onde hoje é o Banco do Brasil. Ali era, do outro lado era Correio. Também era outro campo de futebol. Tinha campo de futebol aqui em Cajazeiras, todo canto, e tinha muitos meninos que jogavam futebol direitinho por causa disso. Porque todo pedaço de rua tinha futebol. E era bom porque a gente existia uma rivalidade muito grande de ruas contra ruas. Por exemplo, a rua minha era Barão do Rio Branco. Aí tinha do outro lado da Rua da Cadeia, onde hoje é a Caixa Econômica, ali era a cadeia. A cadeia. Aí chamava a Rua da Cadeia. E a gente vinha jogar futebol. E era uma satisfação grande, porque toda a vida terminava em briga.
A garotada terminava em tapa. Mas era bom, era bom. Terminava o futebol depois disso assim, era praticamente uma comemoração, né? Coutinho, você praticamente é uma enciclopédia da história, de boa parte da história de Cajazeiras. Você consegue... Eu não digo que seja uma enciclopédia, mas eu tive vivência. Muito bem. Tem muita vivência na história de Cajazeiras. E viu, presenciou e vivenciou e viu muita coisa acontecendo aqui no nosso município. Você consegue, eu vou agora puxar para sua memória, alguns fatos que tenham marcado você aqui em Cajazeiras? Seja político, social, cultural? Sei. Por exemplo, eu não havia nascido ainda, mas eu vi através dos jornais que papai foi um homem todo tempo de cultura. Fundou o jornal aqui em Cajazeiras, ele era intelectual, convidado. Você lembra o nome do jornal qual era? Jornal dele. Rapaz, agora você me apertou sem me abraçar. Era Flor de Lis. Flor de Lis. Na década de 20, mais ou menos. E então ele escrevia nos jornais, fundava jornais, e através dos jornais era que ele fazia as críticas sobre administrações de Cajazeiras, né? E era um caminho fácil para ele, né? Aí depois ele foi convidado para fazer parte da Academia Paraibana de Poesia. Não quis, ele não queria sair daqui do interior. E aqui dentro da cidade mesmo, ele não enveredou na política, mas foram atrás dele. Eu digo, papai, política não presta não, papai, deixa política para lá e tal. Eu não gosto de política, também não gosto não. Eu não voto não. Deixei de votar quando eu completei 70 anos. Aí então, eu tenho até um pedaço termino um soneto dizendo: estou acobertado pela lei. E de tanto votar, eu já cansei. E não sendo mais uma obrigação, para mim, tanto faz, seja quem for. Ou alto, ou baixo, preto, ou qualquer cor. Todos iguais na mesma profissão. Esse iguais é aspiado, né? Ficou muito claro, ficou muito claro. Então, o resultado, aí papai depois deixou e tal. E eu fui convidado um dia pelo Dr. Hernani Sattler. São fatos que vão passando, né? Depois eu conto outros mais interessantes. Esse não, esse é com adendo. E Gineto era amigo de Hernani Sattler, ex-governador, e era candidato a prefeito. Aí Gineto foi ao banco e disse: olha, você vai ser o meu vice. Aí o doutor Hernani Sattler foi lá em casa: não aceito não, eu não aceito não, porque eu estou no banco, entrei aqui, o concurso, eu quero continuar a minha vida. Não, mas você fica aí. Eu digo: não, eu tenho minhas promoções. E as suas promoções, como são, menino? Não, em 2 anos eu tenho promoção. Naquele tempo, os funcionários do Banco do Brasil, quem mandava eram os políticos, né? E disse: você vai ter promoção todo ano. Eu digo: não, não quero não. Não quero não. Aí eu saí e entrou o João Rodrigo. Aí o Bolso Barreto derruba Gineto. Aí João Rodrigo era para entrar. Aí não entrou. Aí entrou Quirino. Aí Quirino entrou e ganhou de Bosco Barreto e de Acácio. Praticamente tira eu o prefeito, né? Com certeza, com certeza. Naquele tempo era praticamente era uma nomeação, né? O prefeito botava a mão em cima. Como nós estamos vendo hoje em Cajazeiras, é uma nomeação. Obviamente, essa sua veia política, ou essa sua veia poética, é descendente, é genética aí do seu pai. Sim, eu era garoto. Quando foi de fato você disse assim: rapaz, eu vou puxar meu pai, eu vou escrever também? Não, eu nunca disse que ia puxar o meu pai. Então você fez essa pergunta bem interessante. Mas toda a vida eu admirei papai. Ele era um homem consciente, um homem sério, não gostava de subterfúgio, não. Aí eu fui me espelhando nele, como todos os filhos, né? Uhum. Aí, resultado, eu tinha 8 anos de idade, foi quando surgiu em mim a via poética. Eu descobri pela sensibilidade. Eu vi, do didático, uma quadra. Aí por aí você vai ver onde surgiu a sensibilidade. E era saudade. E dizia: onde anda o corpo, é verdade que a sombra vai pelo chão. Assim também a saudade é a sombra do coração. Rapaz, eu com 8 anos de idade, eu senti isso aqui, né? Aí foi fluindo. Papai achava que eu recitava bem, me lapidou. Aí eu segui em frente. Foi sua primeira produção? Foi. Não, essa é de livro didático.
Mas eu com 8 anos gravei e fiquei com isso. Aí depois eu saí brincando em colégio, fazendo brincadeira com uma, com o outro. Aí no fim eu digo, sabe uma coisa? Já andava recitando, poesia minha também, de meu pai, né? Aí eu digo, eu vou gravar. Aí fiz um livro, Emoções aos Pedaços. O primeiro. Emoções ao Pedaço? Emoções aos Pedaços. Isso aqui, a câmera, Emoções, foi sua primeira produção. A primeira produção. Foi. Constantino Cartacho, Emoções, nessa câmera aqui. Emoções aos Pedaços. Dá um close aqui na produção. Foi que ano esse livro? Isso aí foi em 2000. Em 2000? Em 2000. Quais são as emoções em pedaços aqui? Ah, tem de tudo. Eu procurei relatar nesse livro o amor que eu sinto pela minha família. Aí depois histórias de vida de Cajazeiras. Relações também que eu tive em trabalho com os meus colegas do Banco do Brasil. Aí eu quis praticamente deixar a minha vida. E também algo que acontecesse em Cajazeiras, eu procurava guardar lá num soneto, como meu pai também fazia. Aí resultado, e fiz esse primeiro livro. Agora o segundo livro não, o segundo livro já foi diferente. O segundo livro foi Engenho de Pau. Esse livro daqui, então eu procuro, que aí eu tenho muito amor à minha família, nesse Emoções aos Pedaços. É. E o Engenho de Pau? O Engenho de Pau. O Engenho de Pau, eu comecei pensando em tudo que havia aqui e estava se acabando. Como não tem museu, Cajazeiras sem museu, sem nada, eu procurei trazer, resgatar muitas coisas que se passaram na vida do sertanejo, os seus trabalhos, os seus engenhos, a sua vida de vaqueiro, a vida de homem de agricultor, a satisfação que ele tinha quando existia o inverno, também suas tristezas, né? Então eu procurei deixar dentro desse livro, do Engenho de Pau. O Engenho de Pau já é de que ano? 2007? 2007. 2007. Só essas esse livro, Engenho de Pau, esse aqui, eu recebi umas visitas de um pessoal da cultura francesa aí em casa, e eles levaram esse livro para fazer estudo, pesquisa de cordel, que é todo cordel. Né? Levaram para a França. Esse livro hoje está em Portugal, na França e na Alemanha, servindo de pesquisa, movimento de cordel. E esse CD que eu fiz agora, que praticamente não fui eu. Os meninos foi que exigiram, né? É uma continuação do Engenho de Pau? Aqui é Engenho de Emoções. O título do CD é Recital, não é isso? É, Recital, Engenho de Emoções, só Recital. Mas não é uma continuação do Engenho de Pau? Do livro, não. Não é a continuação do livro. Mas são muitas poesias que tem no livro e poesias também que eu fiz depois. Como, por exemplo... Sua própria voz aqui? É a minha própria voz. É só voz, não tem imagem, é só voz. Aí tem, eu deixei. E esse livro eu recebi essa semana um pedido para que eu enviasse para uma garota. Saiu daqui cedo, a família com 4 anos de idade, ela foi para o Canadá. E hoje ela é juíza em Canadá. Ela acessando... Daqui de Cajazeiras? É daqui de Cajazeiras. Ela acessando, tem um primo dela que trabalha até no IPAM. Foi ele que me falou tudo e pediu até. Aí então ela viu, acessou, gostou e pediu para ele que eu enviasse para ela lá no Canadá. Isso aqui. Eu vou enviar. Aqui tem uma dedicatória, é Constantino Giovanni Braga Cartacho. É seu filho? É meu filho. Esse é médico. É médico aonde? É médico, é. Um é médico, o outro é engenheiro. Ele está onde, Constantino? Ele mora em João Pessoa. João Pessoa? É João Pessoa. Eu vou ler aqui um trecho. Tá ok. Era comum ver meu avô e meu pai repassando e recitando poesias no alpendre de frente a um tamarineiro. Os primeiros recitais do meu pai foram em reuniões de família, seja no alpendre da casa dos meus avós Cristiano e Isabel Cartacho, seja debaixo dos tamarineiros da nossa casa. Nas férias, vinham parentes de diversas cidades e nessa grande festa não faltava música e poesia de todos os estilos. Cresci vendo meu pai recitar poesias do meu avô como Nuvem, Carro de Bois e no cimo da montanha nos eventos de Cajazeiras e de outras cidades.
Sua interpretação me encantava. Aos poucos, ele incorporou ao seu repertório poesias de sua autoria. Assim cresceu como autor. Desenvolveu estilo próprio, sem perder a grandiosidade de sua interpretação. Lançou 2 livros, Emoções aos Pedaços e Engenho de Pau. Faltava registrar suas emoções ao recitar. Nada mais natural, então, que gravá-las em CD. Ver e ouvir meu pai no estúdio foi como voltar no tempo. A homenagem ao seu pai e um agradecimento desde aquele, por abrir-lhe as portas para o mundo novo que apenas os poetas sabem retratar. Ouvi-lo recitar suas próprias poesias é, também, um passeio pela minha juventude, pois assim como na casa de poeta, sua alma transborda de versos que se unem e constroem imagens que só vemos com os olhos da alma. Escutem e vivenciem neste CD, escutem e vivenciem nesse CD a realidade sonhada e vivida pelo poeta, pelo sertanejo orgulhoso de suas raízes, pelo pai orgulhoso de seus filhos, pelo marido grato à sua esposa e pelo homem que, enfim, chega aos 80 anos certo de que vale a pena registrar a bico de pena toda a sua vida. Muito bom. Assina Constantino Giovanni Braga Cartacho. Ele também tem veia poética? Alguns dos seus filhos? Tem. Ele? Sim. Houve um fato interessante, que ele é casado com uma irmã de Leone, dos Armazém Paraíba. A Cecília, a caçula. E ele fazia parte de um grupo. Ele tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E eles faziam assim, teatro. Que eu também, com 8 anos de idade, eu já estava lá em teatro. E terminei aqui em Cajazeiras, em 1964. Com Alto da Compadecida. Aí eu tive muito. Inclusive, eu estava dizendo com a minha mulher, um dos teatros que eu fiz parte, que mais me sensibilizou, foi agora com esse movimento do Papa, São Francisco de Assis. Que existia aqui em Carrazeiro um senhor, um salesiano, leigo, pintava muito bem, aí ele pintou um leproso, viu? E no teatro, no palco, eu me abraçando com esse leproso, assim, as chagas dele se infiltrando em mim. Nunca me esqueci disso. Nunca. Foi o que mais me marcou em teatro. Mas eu fiz Alamor, fiz muito. Mas bem, sobre poesia. Sobre poesia, sim. Aí resultado, aí eu já ia até falhando, né? Resultado, aí o Giovanni, que era a BRB, era um grupo da Barão do Rio Branco. Aí me chamou, papai, para ver um teatro hoje e tal, lá na casa de Gonçalo Pinheiro Torres e tal. Por sinal, depois tornou-se o show dele, né? Papai, vai com mamãe? Eu digo, vamos, papai, para lá, vamos, lá é bom, tal, não sei o quê. É a turma todinha daí. Quando eu cheguei, ele não estava recitando uma poesia, minha satisfação de matuto. Oh, que coisa boa. Você chegou a fazer teatro com Ica também? Ica foi, eu tenho um retrato, tem o meu retrato aí. Quando eu estava eu aqui em teatro com ela. Quer ver? Olha aqui. Não, isso aqui foi com o Deborah Assis. Aqui sou eu, aqui é Lindalva, eu. E aqui de lado, aí você vê. É você e ela? Não, aqui sou eu e a Lita. Nesse tempo a gente namorava. Nesse tempo, aqui é eu jogando esporte, aqui era esporte. E tem outros aí que... Deixa eu mostrar. Então tem poesias suas e também de Cristina Cartacho, né? Tem as poesias minhas. Vamos colocar um trechozinho aí do CD, Jocelano? Sim. Por não, pode puxar qualquer um aí. Vamos escutar um pouco. É Cajazeiras. Demora em suave depressão de vale. Entre as irmãs, talvez nenhuma iguale no recato do porte das maneiras. Dizer de suas graças feiticeiras, nem é preciso que o meu verso fale. Basta que em coro uníssono o propale a multidão das aves cantadeiras. O seu nome é um presente do passado. Vem do berço. Que espírito profano não lhe arranque o topônimo sagrado, para que eu possa, em loas verdadeiras, sempre dizer, envaidecido e ufano, minha terra natal é Cajazeiras.
Esse é de Cristiano Cartacho. Ele fez essa poesia. Gotas de suor da terra evaporadas já é ao outra. calor Veja a faixa, e ao veja, soprar atingiu das de rimos. ventanias. Acho que é a faixa 8. Amargura dos campos. Você consegue selecionar aí, produção? Pôr do sol em Cajazeiras. Essa aqui é... Essa é minha, sua, Pôr do né? Sol em Cajazeiras. Essa poesia Pôr do Sol em Cajazeiras, hoje ela está na biblioteca e está também no Teatro Ica. É um quadro grande. E lá em casa também é mais ou menos assim, do tamanho dessa parte, 1,80 m por 1 metro e tanto de tamanho. João Braz foi quem pintou. Eu estava lá no açude e vi o pôr do sol descendo. Aí chamei João Braz, fotografei, tudo, entreguei para ele. É uma tela muito grande, feita por João Braz, de 1,80 m, portanto. Aí tem pôr do sol de Cajazeiras. Está pronto, produção? Vamos lá? A nossa casa é pequena. Não, aí é casa de poeta. Toda de taipa. Um Casa do quixote. poeta. Depois da... O anoitecer. Não vivo só. É a casa do Tem poeta, meu depois sim. tem Cajazeiras, depois tem Pôr do Minha Sol em morena. Cajazeiras. É oito? feita só de uma Adiante mais duas pena. faixas, então deve mas ser a de boa 10. Pôr do Sol em Cajazeiras. Estamos conversando hoje no programa TV com o anoitecer. poeta Tantino É Cartacho. bem tranquilo em Você minha tem aqui terra. recitar o engenho de emoções. Como é bonito o sol cair lá no Essa- horizonte, Tem. descer qual tocha em fogo acesa atrás do monte, Aumenta o retorno. dando a Aumenta aí um impressão de que mergulha em plena serra. Quanta beleza junta a natureza em serra. Eleva o olhar, amigo, Pode começar. e Essa aí. suerga sua fronte, e conte a todo mundo e ao mundo inteiro, conte que é muito lindo o pôr do sol da minha terra. Cenários a florir, nós vimos desenhados, embelezando os céus, no açude refletindo, e embaixo d'água o sol, talvez vendo outro sol, com raios a jorrar os tons avermelhados, trazendo ao nosso olhar um panorama lindo. O Rosicler também, formoso no arrebol. Conta essa... De onde vem a inspiração? A inspiração, Tantino, como é que faz? Vem do nada? Você precisa... Não, a inspiração vem do que está na precisa frente. ficar recolhido. Às vezes a gente nem está pensando em fazer determinada poesia. Eu dormindo, eu acordo, aí fica aquele pensamento. Eu vi um fato interessante. Aquilo fica na minha mente. Aí, então, dali, eu escrevo, Tantino, o que está fazendo? Está sem sono? Está com insônia? Eu digo, não, estou escrevendo. Aí no outro dia eu chego e dou para ela. Eu digo, olha, Leia, bota aqui, diga um nome. Batiza essa poesia. Como, por exemplo, na frente da minha casa eu plantei muitos pés de cajás. E quebraram os pés de cajás e tudo, ficou um. Aí eu estava lá, olhei e tal, eu digo, mas não é possível, pai. Eu que gosto tanto de plantas aqui, e ninguém ajuda, faz requebrar. Eu acordava às 4 horas da manhã, antes de ir para o banco, aguava, galão e tudo. Aí eu fiz, eu digo, depois leia aí. Ela leu, Elita. Aí quando terminou de ler, disse, bota sobreviventes. Aí botou. Aí eu disse. Então ela acaba tornando-se coprodutora, coautora também. Né? É, qual autor? Aí eu disse, das 7 cajazeiras que plantei, uma sobreviveu por teimosia. Exposta ao sol, pedradas, ventania, sofreu demais, sofreu. Somente eu sei. De galão em galão, sempre arreguei. E a sua sombra eu fui o seu vigia. Soltaram-me pilélias, baixaria, mas mesmo enraivecido, suportei. O tempo foi passando e ela florindo. Como é gostoso olhar nela pendente, cacho por cacho, cada qual mais lindo. Infelizmente, os maus, aqueles brutos, voltam jogando pedra novamente, quebrando os galhos, derrubando os frutos. Muito bem. Isso aí. Você chegou a fazer alguma poesia para Marielita Braga? Fiz. Lembra de qual? Uma? Lembro. E olha, antes de recitar essa poesia de Elita, eu vou... Ok, enquanto você vai lembrando, o Biratã de Assis, um abraço para você, meu querido, está nos acompanhando via online. Parabéns e um forte abraço para o meu amigo e querido poeta Tantino Cartacho, o Biratã de Assis. E também o Janduí Ascendino, parabenizando você, meu caro Tantino, dizendo, você é cultura viva. Okay. Também concordo. Tá ok, muito obrigado, Biratã, obrigado, Assis, um abração para vocês. E sempre é uma satisfação quando eu me encontro, ou pessoalmente, ou então através do éter.
Ok? Ok. Um abração verdadeiro. É bom, né? Isso é muito bom. Olha, eu fui convidado pela CETES para ir a Brasília. Eu fiz 3 representações em Brasília lá, e o Birati estava lá presente. Um foi no Hotel Nacional de Brasília e depois outro no Ibama. E eu andei recitando por esse mundo afora. Aqui no Brasil recitei em quase toda parte. Eu era vice-governador do Laios, e então, nas reuniões, sempre eu era solicitado para recitar. Recitei aqui, recitei em Salvador, recitei em São Paulo, recitei em Pernambuco, recitei no Ceará. E aqui, na Paraíba, em João Pessoa, eu fui convidado 3 vezes pelos 3 governadores. Dr. João Agripino, Dr. Hernani Sato e Dr. Ivan Bichara Sobreira. E fui convidado também pelo reitor da universidade, era Guilherme Martins. E quem fez a apresentação nesse dia, na honra ao mérito, na noite da poesia, quem fez a minha apresentação, e eu fiquei altamente satisfeito, foi simplesmente Ariano Suassuna. Nossa, que na reitoria formidável. de João Pessoa. E eu andei recitando também por fora, para grupos de brasileiros. Eu recitei em Barcelona, recitei em Madrid, recitei na França. Que ótimo. E essa poesia de Alita, eu estava lá em João Pessoa, aí Giovanni e Júnior, os meus 2 meninos, papai, senta aqui. Nós queremos conversar com o senhor um negócio. O que é? Eu quero que o senhor faça uma poesia para a mamãe. Eu digo, meu filho, eu tenho tanta poesia para tua mãe. Fiz tanta poesia, ainda quer mais. Não, nós ainda quer mais, né? Quer mais. Olha, nós queríamos para fazer uma surpresa à mamãe. Que o aniversário dela é no dia 22 de setembro. E então papai não diz nada. Faz a poesia, manda. Aqui a gente confecciona tudo. E no dia do aniversário eu mando pelos Armazém Paraíba, porque ele é casado com Cecília, que é do Armazém Paraíba. Aí o caminhão trouxe um quadro em vídeo superposto e a poesia, né? E em cima é Lita, embaixo Constantino Cartacho. Eu já sabia de tudo, né? Quando foi no dia do aniversário dela, aí um funcionário do Armazém Paraíba chegou lá com aquele invólucro bem grande, pesado, disse, cuidado que são vidros. Eu disse, pois não há problema não, eu já sabia, né? Aí ela disse, o que é isso? Eu não sei. Quando ela abriu, aí tinha a mensagem. Mamãe, isso faz parte da nossa vida, queremos comemorar o seu aniversário. Poxa! Aí quando foi tirando o papel, estava o quadro. A imagem em vídeo superposto, a poesia. Tantino, você sabia? Eu disse, sabia. Quando eu vim de uma pessoa, eles pediram para eu fazer, naquele tempo não existia de maneira nenhuma assalto, coisa nenhuma, né? Então eu vinha pensando, sozinho, dirigindo e pensando. Quando eu cheguei em cima da Serra da Borborema, eu parei em cima do carro, eu fiz. Cheguei aqui, quando eu telefonei para ele, dizendo que a viagem tinha sido muito boa, eu digo, pega um lápis e um papel e copie. Ele foi e copiou. Hoje, esse quadro está lá no nosso quarto. E em cima tem Elita. Finalmente, a mulher que tanto procurei para me completar por este mundo afora, de tanto batalhar andando hora por hora no caminho da vida, enfim, eu a encontrei. O amor que estava em mim, todinho lhe entreguei. E feita de carinho, optando ser senhora, beijou-me com afeto. E logo, sem demora, tomei a decisão de casar. E casei. Essa mulher tornou-se a minha companheira. Mãe dos meus filhos, sempre em tudo dedicada, e há de se dedicar a mim a vida inteira. Porque além de fiel, inteligente, boa, dócil, versátil, meiga e educada, é uma imensidão de encantos em pessoa. Nossa, muito amor, muito amor. Parece, eu não sei não, mas parece que a mulher do poeta vive mais do que as outras. É. Eu não tenho impressão. Se eterniza. Estou vendo aqui no livro Emoções aos Pedaços, você com Patativa do Assaré, foi isso? Ah, foi. Não, é o seguinte, Patativa do Assaré... Mostra aqui. Como foi essa experiência de... Como foi encontrar? O que levou você a encontrar com Patativa do Assaré? A história é meio curta a história, sabe? Apesar de muito longa o tempo. Ele era muito amigo de papai. Sempre ele vinha a Cajazeiras, eu era garoto. Nesse tempo ele tocava até viola. Batia viola e ia sempre com o papai.
Aí depois essa amizade foi aumentando. Eu já poeta também, passou para mim. E ele vinha a Cajazeiras, a convite da universidade, e eu fiz 3 apresentações dele aqui em Cajazeiras. Na universidade, na praça e no Teatro Ica. E ele se hospedava lá em casa. Era meu hóspede. Por aí você vê, quer ver? Licença aí. Tem uma parte aqui, você vai eu vou ler, se eu encontrar. Fique fazendo uma propagandazinha aí que eu vou achar já. Muito bem, tá aqui, ó. Estamos conversando com o Tantino Cartacho, inclusive aqui o seu CD, o recital Engenho de Emoções. Você escutou? Tem como escutar mais um trechozinho, meu caro amigo José Orlando, na produção? A próxima faixa, Engenho de Paus. Engenho de Pau. Depois do Pôr do Sol em Cajazeiras. Deu nome a esse livro. Esse livro aí. Muito bem, vamos lá. Engenho de Pau, do recital Engenho de Emoções, voz Constantino Cartacho. Ok, produção? Há muitas coisas no mundo que a gente fica pensando, fica besta matutando sem saber bem como é. Mexe o pensamento inteiro, quebra o juízo de novo, modo de ver quem... Produção, então deve ser... Das 7 cajazeiras que eu plantei, uma sobreviveu por teimosia, exposta ao sol, pedradas, ventanias, sofreu demais, sofreu. Somente eu sei. De galão em galão, sempre arreguei. E a sua sombra, eu fui o seu procura aí. Soltaram depois baixaria, mas mesmo enraivecido, suportei. Constantino, teve uma o tempo foi passando. Você não de cor, então vamos de cor. Não, peraí, eu... Tantino, teve uma polêmica envolvendo os pés de cajá aqui em Cajazeiras. Você estava no meio dessa polêmica? Quem? Você esteve envolvendo a polêmica aí com os pés de cajá em Cajazeiras? Não teve. Como foi essa polêmica aí? Rapaz... Foi que ano? Foi... Teve um prefeito aí que passou aqui. Foi Carlos Antônio. Como foi esse moído aí? O moído foi o seguinte... Eu plantei uns pés de cajá na Praça de Cristiano Cartacho. Aí desses pés de cajá, chegou um funcionário da prefeitura, aí disse que ia cortar uns para plantar ali na saída de Souza, no mês de fevereiro para março. Eu disse, não, rapaz, isso não dá certo não. Porque o pé de cajá ele não nasce, nessa época ele não nasce não. Cria muita água no tronco. E então com isso aí ele morre. Agora quando for em mês de outubro, aí você vem aqui, não há problema não. Agora ele está frutificando. Quando for em outubro você vem, aí eu digo a você quais são as aves adultas que já podem ser reproduzidas. Mas mesmo assim à noite eles foram lá e cortaram. Cortaram sem sua permissão? Cortaram de 3 pés. Cortaram um que era um pé grande, estava lá. Aí cortaram mais uns pequenos, todos estavam florindo, né? Aí eu fiquei chateado demais. Telefonei para Zé Antônio. Disse, Zé Antônio, o que você tem aqui, Zé Antônio? Uma reportagem muito boa para você fazer. Cortaram os pés de cajá. Rapaz, não é possível, vou mandar... Nascimento, não, como é o nome do fotógrafo, Maguinho? Cavalcante. Vou mandar Cavalcante aí agora mesmo. Ele procurou saber, depois viu que tinha sido da prefeitura, não andou não. Aí quando eu estava lá em casa, chega, Tantino, o prefeito está aí fora, quer falar com você. Eu disse, tá certo, eu fui lá. Eu já tinha apanhado uma bacia muito grande de cajá verde, que os cajá eu plantava para o povo mesmo. Que quando estava produzindo tudo, quando dá 4 horas da manhã, a turma diz, ei, já foi dar 2 limpas aqui. Aí sai uma média de 6, 7, 8 quilos de cajá por dia dar. Aí eu juntei aqueles cajá tudinho. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, o Carlos me perguntou, rapaz, foi isso? E você que mandou cortar? Através de João, não sei de quem. Aí eu disse que não cortasse e tal, fiquei com raiva, eu tive muita raiva. Aí eu fui lá dentro, peguei a bacia de cajá, joguei lá no meio da rua. Aí, mas também não houve discussão. Ele não falou nada, nem eu falei, mas já estava lá um trator, um caminhão e os secretários, né?
Muitos secretários, inclusive Roberto Cartacho também estava lá. Eu digo o nome porque todos eles estavam lá, isso aí é coisa certa mesmo. Passou. Resultado. Eu digo, olha, esses pés de cajá que vocês foram cortados aqui, eles vão definhar. Vão definhar. Porque se pegar algum ano de seca, que tiver pouca água, o lençol freático vai baixar. E essas caracas dele, isso é uma sobrevivência. Isso é uma planta xerófila. Então ela tem a sua vivência. Mas ela, se perder essas folhas, daqui a 3, 4 ou 5 anos ela morre. Porque ela respira pelas folhas. Se ela não tem mais condição de agrupar a sua copa, então ela termina morrendo por causa do lençol freático. Resultado, morreu. Tem um morto lá. Vieram falar, tanto eu posso arrancar isso aqui para fazer a fogueira? Eu digo, não arranca não, isso aí é uma lembrança. Mas não disse que era uma má lembrança, né? Mas disse que era só uma lembrança. Olha, aí você falando aqui aquele negócio de Patativa. A Patativa sempre vinha lá para casa. Aí eu disse a Patativa, eu estou publicando um livro e eu queria uma parte sua, se você dissesse alguma coisa sobre o meu livro. Ele disse, está certo, Antônio. Quando estiver pronto, você, ou eu venho aqui, ou então você vai a Assaré. Daí a gente conversa. Ele está certo. Aí eu chamei a Lita, um cunhado meu, Carlos Mota, e a esposa, que é a irmã dele, e fomos a Assaré. Já estava certo, nós cheguei lá, ao genro deles, que era também sobrinho. Disse, tio, o poeta de Carradeira chegou. Disse, é Constantino? Disse, manda entrar. Aí eu entrei, ele já estava cego. Aí quando eu entrei, comecei a conversar com ele e tal. Aí ele disse, seu Constantino, me diga uma coisa, você veio só? Veio só. Eu digo, não, eu venho com minha esposa. Aí ele disse, com Elita. Sim. E Elita ainda está bonita. Eu digo, eu me lembro dela. Eu te hospedava lá em sua casa, eu me lembro. Muito bonita, dona Elita. Você é um homem de muita sorte e tal. Eu digo, a natureza foi que me jogou por cima dela e ela me aceitou. Aí está muito bem, está tranquilo. Aí ele disse, e o livro, como é o nome? Eu digo, Emoções aos Pedaços. Eu estava com o gravador, eu digo, posso gravar? Disse, pode gravar, vá gravando que eu vou conversando aqui, depois você ajeita aí e bota no seu livro. Aí do jeito que ele disse, eu coloquei. E ele disse. Aí, nesse dia também eu levei um livro para ele e dei uma poesia de presente, uma apresentação dele aqui em Cajazeiras, que eu fiz, e ele botou no memorial dele lá em Assaré. Você viu até no livro, eu estava mostrando lá. Aí ele disse, para quem está na minha idade, eu vou dizer a verdade, nós não sentimos fracassos, pois ainda tenho memória e quero ver essa história das emoções aos pedaços. Quando fui a Cajazeiras, foste meu anfitrião. Tô cego, não mais te vejo, mas tenho uma recordação daquela boa hospedagem, porque gravei toda a imagem na fita do coração. E se hoje um livro eu lhe dei, é porque também eu sei, amigo, colega e irmão, que como eu fiz com o meu, quero receber o seu sem lhe pagar um tostão. Patativa do Assaré. Formidável, formidável. Estamos conversando com Tantino Cartacho aqui no programa Interview. Vamos para o nosso intervalo comercial. Para onde? Salles Fernandes de uma Pessoa. Boa noite, Salles. Prazer ter você aqui de volta com a gente aqui no programa Interview. Estamos mantendo contato com o Salles Fernandes de uma Pessoa, que nos acompanha diariamente online e agora retorna sua participação aqui dentro do programa Interview. Boa noite, Salles. Boa noite, meu caro Caliel. Cumprimentos a você. Um abraço muito fraterno a esse poeta e querido amigo Tantino Cartacho, do Patrimônio Vivo da Cultura de Cajazeiras, que nos orgulha a todos. E pode apostar que a audiência aqui em João Pessoa, na Grande João Pessoa, é grande. Não só os familiares, os amigos, os ex-colegas de Banco do Brasil, todos acompanhando a TV Diário do Sertão para ter essa aula de cultura da poesia, a poesia popular, a poesia de cordel. Essa grande referência de Cajazeiras, nosso poeta Tantino Cartacho. Dizer que João Pessoa hoje viveu, meu caro Caliel e telespectadores da TV Diário do Sertão, um dia de intensa manifestação. Aliás, desde ontem, um grupo de estudantes, sindicalistas e ativistas políticos ocuparam literalmente o plenário da Assembleia Legislativa, onde pernoitaram e de lá ainda não saíram. Uma comissão foi constituída por deputados para tentar intermediar uma audiência com o governador Ricardo Coutinho. Na pauta,
a cobrança pela questão do passe livre dos ônibus aqui da capital, isso para os estudantes da Grande João Pessoa, e também aquilo que fora prometido dias atrás pelo próprio governador, a redução no preço das passagens intermunicipais nas cidades metropolitanas da Grande João Pessoa. Mas também outro tema que está na pauta, a questão da privatização dos terminais rodoviários, tanto de João Pessoa como de Campina Grande, podendo alcançar até o de Cajazeiras. E, por fim, essa discussão em torno do chamado escândalo do Zampa Digital, que ganhou as páginas dos jornais e a imprensa do país e da Paraíba, e que muita coisa ainda precisa ser explicada. Essa foi uma das pautas apresentadas pelos estudantes, pelos sindicalistas, pelos movimentos sociais que acamparam na Assembleia. Pela manhã, cerca de quase 5 mil trabalhadores rurais de todo o estado fizeram aqui na capital para comemorar os 50 anos da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e foi realizado hoje uma grande manifestação de frente à Assembleia, onde trabalhadores de todas as regiões do estado estiveram com uma vasta falta de reivindicações. Daí da região do Alto Sertão, mais precisamente do município de São João do Peixe, muitos trabalhadores vieram reclamar da falta da água de beber, tanto aí em São João do Peixe como em Triunfo. Enfim, um dia dedicado aos trabalhadores rurais que ganharam as ruas da capital. E agora, no final da tarde, também muita confusão no trânsito. Uma manifestação dos taxistas da Grande João Pessoa contra a invasão dos chamados transportes clandestinos. A falta da regulamentação dos chamados transportes alternativos está causando muitos transtornos aqui na capital e os taxistas reclamam que estão perdendo mercado de trabalho. Hoje, como disse, um dia de intensa movimentação na capital, muitos protestos, muitos aborrecimentos, mas faz parte desse momento que vive o país, onde as pessoas aprenderam que, se não se resolve no diálogo, tem que ir para a rua buscar a boca no problema. Grande abraço aos telespectadores do Interview. A minha solidariedade ao poeta Santino Cartacho pelo ataque às suas cajazeiras na porta de sua casa. Também o fizeram assim com as cajazeiras do nosso teatro Ícaro. Mas a cidade de Cajazeiras certamente um dia há de repensar essa forma de não preservar o que nós temos de bom na terra do Caruru. Abraço a todos. Salles. Ao vivo, Ô, Salles. para o Interview, repórter Salles. Salles, antes de você encerrar, eu queria pedir que você ficasse na linha, porque o Tantino quer interagir com você. Tá ouvindo, né? O Tantino quer fazer uns agradecimentos a você. Fique na linha, viu, Salles? Ô, Santos, eu quero fazer a você 2 agradecimentos. O primeiro foi hoje pela manhã, no seu comentário. Então você se lembrou do amigo e andou tecendo uns adjetivos que eu agradeço e transmito esses adjetivos a todos os meus familiares. E agora, você está perdendo o seu tempo um pouquinho assistindo a nossa entrevista. Imagina, né? Imagina. E eu lhe agradeço demais. E eu digo mais o seguinte, amanhã eu viajo para João Pessoa, que eu vou participar de uma festa aí em João Pessoa, que é aniversário do Dentinho, 70 anos, fui convidado, e então eu estarei aí. E se você não tem ainda o CD, que é Engenho de Emoções, quando eu chegar aqui, ou eu lhe encontro com você, lhe entrego, eu deixo autenticado com Júnior, o meu filho, na Planck. Aí lá você recebe. Faz de conta que na hora que você estiver recebendo é um abraço forte que eu estou lhe dando. Muito bem. Salles. Que tive a honra de receber já do seu filho, nosso querido amigo Santino Cartacho, o presente desse seu CD, e estou ouvindo sempre que saio às ruas da capital no som do meu carro. Eu disse ao Santino Júnior que agora eu tenho poesia de boa qualidade para ouvir no meu carro. E com certeza quem está, como eu diria, com a boca na gamela para também receber o seu CD e que Santino deve entregar nas próximas horas, é o nosso querido Biratã de Assis. Mas nós já estamos vou mandar para o Biratã, tranquilo. Com o seu presente, através do seu filho, engenheiro renomado, Santino Cartacho Júnior, que está nos acompanhando certamente ao vivo aqui na capital. Eu tenho a impressão que eu fiz esse menino muito bom. Estou antecipando todos os meus pensamentos. Tá ok. Um abraço, Salles.
Muito bem, mas para o nosso intervalo, eu vou até, antes de ir para o intervalo comercial, não, na volta, eu acho, veja que eu fico triste com a qualidade hoje da nossa educação, que é uma obra formidável de um artista, de um poeta, de um escritor nato, como, por exemplo, Engenho de Pau, que nós mostramos, e também Emoções aos Pedaços. Tem um belíssimo CD, recital, Emoções, Engenho de Emoções. Infelizmente, uma obra nossa de Cajazeiras não é inserido na grade curricular dos nossos alunos. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que Cajazeiras tem um estigma da cidade que ensinou a Paraíba a ler, mas às vezes não valoriza à altura os nossos verdadeiros homens e mulheres que fazem cultura aqui no nosso município. É até uma forma que eu peço aí aos educadores, principalmente da rede municipal de ensino, e obviamente se estende à rede estadual de ensino, para que possa inserir essas obras de Tantino na grade curricular, que possa colocar os nossos alunos para ouvir esse recital de poesia, ler, fazer leituras de poesia e colocar um pouco de cultura, né, na vida desse pessoal. Né? Ao invés de estar escutando essas porcarias que tem muito tocando em rádio por aí, essas músicas com duplo sentido, que para mim é um lixo que está sendo tocado e a população está consumindo, vamos escutar isso aqui, ó. Vamos escutar Tantino Cartacho, artista nosso, poeta nosso, contando e relatando em prosa e em verso a nossa história, a nossa cultura. Isso aqui é cultura. Isso aqui faz parte da história de Cajazeiras. E não deve morrer e não pode morrer. Mas para que isso aqui viva e se eternize, é preciso que nós, cajazeirenses, é preciso que vocês, educadores e alunos, possam propagar essa obra. Que possa ouvir, não só com o ouvido, mas ouvir com o coração e ouvir com a alma. Vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o último bloco, conversando com essa figura formidável, poeta e escritor, Tantino Cartacho. Daqui a pouco. Está crescendo. Eu tinha medo. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RN Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado, a certeza do melhor negócio. RN Motos e Autos. RN Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com um reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, encerrando nossa formidável entrevista cheia de riqueza cultural com o nosso amigo Constantino Cartacho, ou mais conhecido carinhosamente como Tantino Cartacho. Tantino, vou fazer um jogo rápido. Eu faço a menção a alguma situação, alguém, você diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá. Cristiano Cartacho. Um pai excelente, um esposo e um homem de cultura. Não estou jogando flores em cima dele, é a verdade. Dona Isabel. A minha mãe era diferente. A minha mãe era do lar. Agora era pouca conversa. Mas ela não era ditatorial. Não.
era muito sincera. E o que ela queria, ela dizia logo: meu filho, faça isso. Só dizia uma vez. Acabou, está liquidado o assunto. A lembrança mais viva de sua infância? Da minha infância, rapaz, a lembrança boa foi quando eu terminei o ginásio. Que ia conhecer uma cidade grande e estudar fora. Cajazeiras. Cajazeiras. Não, ia para Salvador. Não, a cidade de Cajazeiras. A cidade de Cajazeiras. Foi uma festa. Naquele tempo, era uma formatura como se fosse. Tinha terminado um curso superior. Era tudo de paletó, gravata, bem arrumado, de fraque, tudo. Nesse tempo, existia aqui um fotógrafo, era Nogueirinha. Ainda hoje eu tenho essas fotografias lá em casa. Achava um espetáculo. Se Tantino Cartacho não tivesse sido bancário, não fosse hoje poeta, escritor, seria o quê? Talvez fosse piloto de avião. Porque quando eu era garoto, como eu contei a você, papai, o que é que você crescer? Vai ser o quê? Eu disse, se não der para vaqueiro, eu vou ser piloto de avião. E outro não, motorista. Ia ser motorista. Tantino é um homem feliz? Sou feliz. Um homem realizado. Tudo o que eu quis fazer, eu nunca botei dar um passo à frente. Não. Nunca pensei em comprar avião, nunca pensei fortuna, nada. Eu investi nos meninos. E estou tendo um retorno. Família. Satisfação. Família é o que para você? Para mim, a família é tudo. Tudo. Inclusive esse livro Emoções dos Pedaços, você verifica, que eu falo com todos, para todos tem um soneto. Para todos tem a coisa. Para minha mulher, para meus filhos, para meus genros, para meus notos, para meus netos, para todo mundo. O que causa medo em Tantino? Você tem medo de quê, Tantino? Eu tinha muito medo de morrer quando era novo. Tinha. Hoje eu não tenho mais medo, não. Eu vou até recitar, para você ver. É um jogo ligeiro, mas também é ligeiro. Eu completei 80 anos agora e disse, feliz quem chega assim como eu cheguei, carregando 80 anos no meu lombo, equilibrando os passos, tombo a tombo, sem contar quantos tombos já levei. Perigos com doenças, enfrentei. Vendo a esposa chorar, desconsolada, quase perdendo de uma só jornada os filhos que com ela contratei. Elita, nossa família está crescendo. Eu tinha medo de partir, deixando você sozinha com filhos, sofrendo, para educá-los pelo mundo afora. Hoje eu acordo tranquilo e até cantando, cheio de vida com vocês agora. A resposta que eu lhe dou é essa. Muito bem. Tantino, um sonho. Você não tem um sonho para realizar ainda? Tenho. Você almeja o quê? Tenho. Eu tenho um sonho. O meu sonho é ver os meus netos todos formados. Inclusive eu já garanti que a todos eu ia dar o anel de formatura. Termina agora o primeiro, termina agora em outubro, é medicina. E para o ano vindouro, parece que é o ano vindouro, eu tenho que comprar mais, tem 3 anéis. E esse anel de agora, desse neto, eu até me livrei, porque a minha nora disse, olha, o meu avô, que era médico, deixou esse anel para um neto meu que tocou de sorte de ser. o meu neto. Filho de Júnior. A salvação nesse país é educação? Educação. Sem educação ninguém vai à frente. E com a educação tudo o que é mais fácil. A estrada é larga. Agora os passos são trocos, né? Os políticos. Política eu não gosto, não. Não gosto? Não gosto, não. E da política? E da arte da política? A arte da política é uma profissão. A política hoje é uma profissão. Porque quem for político hoje, que tiver a sua eleição garantida, no seu futuro, não precisa mais nem sonhar com o futuro. Porque é só quem ganha dinheiro é político. Tantino é um homem religioso? Eu não. Não. Eu não acredito muito, não. Não acredito porque quando eu era garoto, eu brigava muito com os padres que ensinavam religião. E eu questionava mesmo, garoto questionava. Padre Osias, por exemplo, ensinava religião, e ele falava sempre, Nossa Senhora, teve Jesus Cristo, estava grávida, e ela tem um filho chamado Jesus. Eu digo, padre, por que ela sabia que ia ser Jesus? Disse, não, isso é um mistério, só quem sabe é Deus. É por isso que eu não acredito muito em religião. Acredito, sim. Você é religioso? Então, eu estou com você. Sua religião qual é? É essa.
eu não entro em influência de ninguém. A minha mulher é muito religiosa, vou, levo para a igreja, tudo, mas eu não acredito muito. Aí eu cheguei e perguntei, o padre, me diga uma coisa. Só quem sabe é Jesus, só quem sabe é Deus, é um mistério. Hoje acabou-se o mistério. Os médicos estão operando uma mulher, um menino doente com 2, 3 meses dentro do útero, eles estão operando. Já sabe que é homem, que é mulher e tudo. Essa aí já acabou. Já não é mais mistério. Esse mistério já acabou. Acabou o mistério. E com isso aí tem muitas outras coisas. É bom a gente perguntar outra coisa. Tatino, se você não estivesse, se não morasse em Cajazeiras, moraria onde? Se eu não morasse em Cajazeiras, se eu tivesse de morar em outra cidade, eu já rodei muito. Já rodei pela Europa, já rodei pelos países latinos, Estados Unidos, Canadá, essa coisa tudo mais. Muitas cidades bonitas. Agora, em beleza natural é o Rio de Janeiro. Mas beleza artificial tem muitas delas. A França, por exemplo, Paris, tudo é muito bonito. A Espanha também. Mas se eu tirasse uma loteria esportiva e minha mulher chegasse e dissesse, vamos embora morar no outro canto, que isso ela não disse, que ela também era ligada. É como apaixonada por Cajazeiras. É como o Gol. É ligado na terra, ligado na terra. Então ela preferia Cajazeiras. Mas se fosse eu queria uma cidade no sul da França. Sul da França? Nice. Ou cidade bonita. Gostei muito. Já ouvi falar muito aqui nisso, é muito bonita. Nice, o que Tantino não leria? Quem Tantino não leria? Rapaz, tem tanta coisa que a gente vê por esse mundo afora que não é nem bom a gente falar. Que mas cite pelo menos um. Vamos ficar com ele. Olha... Rapaz, esse cidadão não leu do jeito que não é cultura, não é uma cultura, mas é um meio de vida. Não é um meio de vida. Eu vinha de João Pessoa com a Elita. Aí eu digo, Elita, olha um CD aqui desse senhor. Aí quer? Aí disse, então, é uma cultura popular. Aí eu vou comprar pra gente ouvir no rádio. Pô, rapaz, eu não sei como é que o camarada tem coragem de produzir um daqueles. Quem foi? Zé Lezinho. Meu Deus, pelo amor de Deus. Eu não quero nem falar de outros que tem por aí afora, que hoje estão publicando um livro. Agora, tem tanto modo de dizer, rapaz. Diga um escritor que você não leria. Que você não leria, não gosta de... Rapaz, esse cara nunca deveria escrever. Se tem alguém que você não... Sai nem me entrar que eu não leio, de jeito nenhum. Olha, eu recebi um livro, um dia desses, e esse livro é uma autobiografia. Aí eu chego e digo, mas como é que a pessoa vai fazer um livro desse? Eu não tenho coragem de fazer uma autobiografia mesmo. Por que não? Eu faço assim, através de poesia, o meu pensamento eu tramito. Mas dizer que eu fui isso, eu fui aquilo, é um amigo meu que foi até ministro. Imagino. Tantino, muito obrigado pela participação no nosso programa. A conversa aí duraria horas e horas e teríamos assuntos aí para virar o dia. Mas fica aí o suspense para que você volte outras vezes e a gente possa conversar um pouco mais sobre cultura e um pouco mais sobre a sua história. Sabe que a minha satisfação é muito grande você me convidado. Eu vim aqui, conheci, vendo vocês, o estudo de vocês, a seriedade com que vocês encaram toda essa parte. E para eu voltar aqui é fácil. O meu endereço é Barão do Rio Branco 122. Só me chamar que eu volto. A todos vocês, o nosso muito... Sim, para adquirir sua obra, como é que faz? Ainda tem ainda? Quem quiser adquirir o Engenho de Pau e Emoções aos Pedaços e o CD Recital, como é que faz para conseguir? Ainda está no ar? Tá. Eu vou assumir o compromisso e deixo logo com vocês isso aqui. Muito bem. Eu quero um com algum... Inclusive também o Recital. Muito bem. Mas quem está nos acompanhando quiser comprar, compra aonde? Rapaz, liga comprar pra é onde? difícil, eu não vendo não. Doa? É. Então quem quiser receber uma doação, procura quem? Tantino, na Barão do Rio Branco? É Tantino. Muito bem. Principalmente colégios que tenha biblioteca. Muito bem. Agora, para eu entregar e deixar no meio da rua, eu não faço não. Tá certo, certíssimo. Já que você falou naquele negócio do livro, eu vou dizer. Diga. Eu recebi, que eu não sei como é que se faz um negócio desse. Uns livros de uma pessoa só. É de Humberto Lucena. E outros também, de deputados e senadores. Rapaz, usar uma gráfica da Nação para fazer milhões de livros
Só eu recebi 20 e tantos da vida deles. É por isso que eu não queria falar o nome, mas eu terminei falando. Ele ficou doendo aqui dentro. Pois sabe o que foi que eu fiz? Diga. Eu digo, vou deixar na praça. Botei no banco da praça. Todo mundo passava por lá, olhava, não levaram nenhum. Foi dinheiro jogado fora, dinheiro nós jogado fora, com certeza. Meus caros amigos, muito Esse livro eu não leio, não. Esse eu não leio. Tá certíssimo. Conversamos, essa conversa muito informal, muito gostosa com o nosso amigo Tantino Cartacho. Finalizamos a nossa semana com essa excelente entrevista. Mas nosso compromisso fica agendado para a próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, com mais um programa Interview. E estarei aqui, Caliel Conrado, entrevistando mais personalidades e cajazeiras. E amanhã, lembrando a produção passando aqui no ponto, que amanhã tem um programa especial Sertão Alerta com Ângelo Lima, que começa de 5 e vai até às 6h30. Às 6h30 tem Peterson Santos com Vai ou Não Vai? Será que vai? Amanhã você sabe, com Peterson Santos, às 6h30 aqui no programa da TV Diário do Sertão. Todos vocês, desde já, bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um programa Interview.